de material que foi da última aula, certo? Então, na última aula que a gente fez, a gente tinha o dicionário das variáveis, né? Lembrando que esse dicionário ele veio de um formulário, né, de coleta, e a partir desse dicionário a gente criou o banco de dados no EPINFO, né, que é esse banco de dados aqui, ó, banco chamado BD, né? E copiamos aqui para o Digi1, Digi2, onde, teoricamente, né, não fez na prática, mas teoricamente, a gente iria alimentar todo o questionário aqui no Digi1, foi a primeira vez, depois digitar todo o questionário aqui no arquivo Digi2, para, no futuro, né, fazer o que a gente chama de validação do banco de dados, né? Então, só lembrando, né, o processo aqui, ó. A gente precisa corrigir o dicionário, né? Criar o banco de dados no EPINFO, automatizar o banco, né? Verificar a ordem de tabulação, né? Copiar o arquivo original para Digi1, Digi2 e testar a automatização do banco. Essa foi a atividade que a gente colocou na última aula, tá certo? A gente falou exatamente nesse teste de automatização. O que é isso, Alessandro? É exatamente você pegar esse arquivo que você tem de Digi1, né? Abrir ele no EPINFO, né? Com a opção de entrar dados, né? Ou seja, digitar o banco de dados. E você, ao abrir o arquivo aqui, né, Digi1, lá, residência, Digi1, você vai exatamente estar no banco de dados, onde você vai testar se o banco está funcionando, né? Então, qual a ideia? Digitar lá o número do questionário, né? Lembrando que esse número do questionário tem que ser idêntico a essa parte inferior, né? A gente falou isso na aula. O nome da pessoa, rua, né? Rua Polidoro, enfim, 135, Casar, bairro Tutinga, estado de Recife, estado do Pernambuco, 750 680 900, telefone 89986867, 40, e-mail alexandre.s santos@ufpe.br, a idade 39, sexo, aí essa categoria de sexo, né, tem que lembrar no dicionário qual é a categoria que você utilizou para, né, ó, o sexo masculino ou feminino, né? Um para masculino, dois para feminino. Então, tem que fazer a digitação conforme o dicionário das variáveis. Então, um trabalha assim, e aqui eu posso testar, né? Se eu colocar trabalha não, automaticamente, né, ele preencheu lá o questionário e veio para Q9. Como é que eu sei disso? Se eu voltar aqui, ó, ele colocou automaticamente o NA, o 9, se eu cliquei aqui 9, ele automaticamente colocou IG e foi para a próxima variável, que é a Q9. Mesma coisa aqui, né? Pretende fazer, ou como ficou sabendo do curso, indicação de amigo, né? Pretende fazer outro curso, sim ou não? Eu posso colocar o sim e aí preencher as informações dos cursos e do programa que eu pretendo aprender, né? A usar. Ou eu posso dizer aqui, caso a pessoa não queira fazer outro curso, digita o número 2 e dá um Enter, né? Automaticamente, o que vai acontecer? Né? O computador vai, para cada pergunta dessa sobre o curso e sobre qual programa, ele vai colocar um código não se aplica e passar para um novo questionário, né? Como é que eu sei que ele vai fazer isso, Alessandro? Por causa do código aqui, ó. Se for não, né? Ó, se ele marcar não nessa pergunta aqui 10, automaticamente vai preencher o não se aplica, que é o código 8, e automaticamente ele vai para um novo questionário, certo? Então, clicando aqui, ó, né, colocando aqui a informação 2 e dando Enter, ele já vai fazer esse processo. Se eu voltar aqui o questionário para o número 1, na página 2, ó, já está preenchido tudo com 8. Mesma coisa, pessoal, se eu colocar o código 9, né, lembra que quando eu crio um código para o salto, quando a resposta for não, eu também tenho que criar um código, né, para quando a resposta da pessoa for ignorada, for 9, né? Então, ó, 9, Enter, automaticamente ele pulou para o questionário 2, ó, aqui a parte de baixo, mas ele colocou aqui no questionário anterior, questionário 1, na página 2, tudo, olha lá, com a informação nova. Certo? Então, esse aqui se chama automatização do banco de dados. Alessandro, já fiz o teste do banco de dados, está funcionando, qual o próximo passo? Pessoal, sempre que você testou, né, finalizei o teste desse banco. Qual banco? O banco que a gente está aqui é o Digi1, né? Ó, só lembrando, pessoal, quando você abre o banco está aberto aqui, ó, no programa, né? Esse programa está aberto, eu não fechei, não.
O que acontece? Ele abre um arquivo aqui temporário. Então, ficam 4 arquivos, né? Só que esse aqui é um arquivo temporário, ele aparece com um cadeado aqui, um desenho cadeado. Ele é exatamente um temporário. Por quê? Quando eu sair do banco, ó, vou sair do banco. Arquivo, sair. Automaticamente, ó, ele some, né? E substitui toda a modificação que foi feita nesse arquivo aqui do Digi1, certo? Que é o arquivo, né, que a gente estava trabalhando. Bom, depois da automatização, pessoal, que você digitou e testou nos bancos, né? Aí o que você faz? Deleta esse Digi1, copia ele novamente para copiar ele em branco, né? E aí você renomeia e começa a digitação do seu projeto, do seu banco de dados, certo? Digi, digi 1, certo? E aí vou começar agora do zero, né? O número 1, 2, 3, 4, cada questionário que a gente for alimentar, certo? Bom, o que acontece? O próximo passo para a criação do banco de dados é a gente fazer o processo chamado de validação de banco de dados. Então, Alessandro, eu digitei o banco e agora eu preciso validar. O que é a validação do banco de dados, né? Então, o processo de validação é nada mais, nada menos que você fazer a digitação, né, do banco de dados de G1, né? Tu digita ele todinho. Primeiro questionário, segundo, terceiro, até o último questionário da coleta. E depois você vai digitar novamente o banco de dados, né? Só que agora é Digi 2. Então, você vai pegar, ó, exatamente por conta disso que a gente faz a cópia. Eu peguei esse banco original, fiz a cópia, digitei nele. Ele vai ter, sei lá, 300 questionários. Aí eu pego, a cópia 2, que é o Digi 2, né, chamado Digi 2, onde eu vou digitar também os mesmos 300 questionários. Então, eu vou ter 2 bancos de dados, né, com o mesmo tamanho, a mesma quantidade de observações, certo? O que acontece? Eu vou agora comparar esse banco Digi1 com o banco Digi2, né? Ele vai comparar cada linha, cada coluna, ou seja, cada questionário e cada resposta que foi dada às variáveis do banco de dados. Ele faz essa comparação, né? Essa validação. E uma vez que ele não encontre nenhuma diferença, né? Isso quer dizer que você digitou o banco, né? E conseguiu concluir a parte de validação, ou seja, digitou e não há diferenças entre os bancos. Ele está validado, certo? Como é que faz isso, Alessandro? É o que a gente vai ver hoje, né? O processo de validação do banco de dados. Ele é simplesmente, então, você comparar se esse banco ele está, né, validado ou semelhante a esse daqui. Digi 1 com o Digi 2, certo? Assim, como é que eu faço isso? Veja, para a gente fazer um exemplo, pessoal, eu precisaria, né, de 2 bancos de dados que já sejam digitados, né? Ou seja, eu preciso de 2 bancos de dados que já tenham dados, né, inseridos. E esse banco da gente, pessoal, que a gente fez, né, automatização e tudo mais, ele não tem dados inseridos, né? A gente teria que digitar. Ao que eu fiz, eu peguei 2 bancos de dados, ó, esses 2 aqui, ó, na parte de validação, são 2 bancos de dados, né, que eles não estão validados, né? Pelo menos 2 digitação e do mesmo banco de dados, onde a gente vai fazer o processo de validação em cima deles, certo? Então, para poder ficar mais simples, deixa eu só fazer um teste aqui, rápido aqui, para eu ver uma coisa. Deixa eu ver se já carrega aqui diretamente, eu tenho que fazer o processo, cadê? Área de trabalho. Se estão os dois com a mesma informação do banco de dados, estão até ali tranquilo. Comparação, beleza. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou colocar esses 2 bancos de dados, pessoal, lá na nossa sala de aula, né? Então, aqui na sala de aula, em material, né? Cadê? Material de disciplina, são os formulários. Aí, vou colocar aqui o material como sendo banco de dados para validação, certo?
Então, segue os bancos de dados, né? Para exercício da validação de dados. Ou exercício de validação, né? Validação. Bom, então vamos colocar aqui os dois bancos de dados, certo? Para a gente poder fazer exatamente esse processo de validação. Banco 1, banco 2. Anexar os dois aqui para vocês. Pronto. E aqui eu vou colocar em material da disciplina, certo? Então, quem está já no computador, pessoal, entra lá na sala de aula, certo? Procura lá em material da disciplina, onde tem formulários, né? Aí você procurar agora, mesmo link aqui, ó, mesmo tópico, banco de dados. E baixa esses dois bancos aqui, ó. Banco de dados 1, banco de dados 2. Certo? Que é isso, Alessandro? São dois bancos de dados, né? Sobre informações de aluno, onde a gente fez algumas modificações, né? Na digitação, para poder exatamente utilizar como exercício no processo de validação do banco de dados. Certo? Bom, como é que eu faço isso, Alessandro? Como é o passo a passo para fazer a validação de banco de dados? Ó, pessoal, o caminho é muito simples. Né? Dentro do AppInfo, veja que eu não tô no Criar Visão e nem estou na ferramenta de entrar dados. Né? Eu vou aqui em cima, no Utilitários, que é o quarto menu, né, do programa, e clico aqui, ó, na terceira opção, que é comparação de dados. Né? Então, menu Utilitários, terceira opção, comparação de dados. Certo? Veja que a janela criada, pessoal, ela já dá a ideia, né? Já dá a ideia de quê? De que a gente vai ter aqui dois bancos, banco 1, banco 2, para poder fazer a validação, né? Ou seja, a comparação. E como é que eu faço isso, Alessandro? Veja, você clica aqui, ó, nessa página em branco, né? Ou arquivo, novo script, ou na página em branco, ou no arquivo, menu arquivo, novo script. Que ele vai abrir essa janela aqui para você orientar ele, indicar a ele qual o endereço dos arquivos que você vai validar. Né? Então, primeiro, pessoal, baixa o banco, coloca lá na pasta da aula, certo? Baixa o DIG 1, baixa o DIG 2, ou banco de dados 1, banco de dados 2, coloca na pasta no seu computador da aula, certo? E a gente vai passar agora aqui a informação para o computador, qual é o endereço que esse arquivo está, certo? Como é que faz isso, né? Ó, eu vou clicar aqui, ó, MDB1, certo? E vou localizar o arquivo, né? No meu caso aqui, na área de trabalho, ó, tem uma pasta aqui chamada aula de residência, ó, validação, e aqui eu estou com o arquivo banco de dados 1, né? E esse arquivo é o que eu botei na internet, certo, pessoal? Clica no botão abrir, ó, seleciona ele e clica no botão abrir. Ele já copiou o endereço para cá, certo? Nessa seleção, pessoal, do banco de dados, né, eu vim para a parte de indicar qual é o endereço do arquivo, né? Mas eu fiz errado. Por quê? Porque antes de indicar o endereço, ó, eu tenho que indicar qual tipo de tabela que eu desejo comparar. Então, o primeiro passo sempre é fazer a indicação de qual tipo de tabela, né? E, Alessandro, o tipo de tabela que a gente tem nesse arquivo, nesse banco, é qual? É esse aqui, ó, tabela padrão. Certo? Então, eu vou comparar, né, as tabelas aqui, ou tabela padrão do banco 1 com a tabela padrão do banco 2. Essa opção visão do AppInfo é nada mais, nada menos do que a lista de variáveis do banco, né? Mas eu não quero comparar a lista de variáveis, se a variável de um banco é numérica, outra texto, não. Eu quero comparar os dados que foram coletados. Então, eu comparo, deixo marcado aqui a opção de tabela padrão, tá certo? Bom, em seguida, você vai atribuir o endereço, né? O endereço do primeiro arquivo, você já viu aqui, ó, nessa aba, né? Nessa caixa. No final tem esse botão, clica no botão, seleciona o arquivo e clica no botão abrir. Bom, logo após isso, pessoal, a gente tem que clicar nessa seta aqui, ó, tabela, né? Na parte de tabela, clicar nessa seta para escolher qual é o banco, qual é a tabela que vai ser comparada. Né? No nosso caso aqui, a tabela se chama BD, né? Banco de Dados. Essa tabela, pessoal, ou o nome da tabela que vai estar aqui, é exatamente o nome que você atribuiu lá no começo, quando você criou o banco de dados. Então, lá no começo, criou o banco, aí deu o nome do arquivo e logo em seguida ele pergunta qual é o nome
da planilha de dados, né? Ou seja, da tabela. E aí você colocou o nome lá. Ele vai aparecer exatamente aqui nessa lista quando você tiver marcado essa opção aqui, ó, tabela padrão. Se eu não marcar, olha o que acontece, ele não aparece. Ele só me dá a opção de comparar a visão. O que é a visão? É o perfil das variáveis, né? Como se fosse um dicionário. Ele diz o tipo de variável, a quantidade de dígito. Não é esse o interesse. O interesse é fazer a comparação da tabela padrão. E no nosso caso, nesse arquivo, é o arquivo, ou a planilha BD, certo? Bom, qual o segundo passo? Veja, o segundo passo é a gente indicar qual é o endereço do segundo arquivo. Ó, o segundo arquivo, vou clicar aqui no ponto. Ó, banco de dados 2, encontrei aqui o endereço, né, a pasta que está no arquivo. E já vou indicar aqui que a planilha, a tabela, é a tabela BD. Né? Então, já indiquei para ele, veja, 3 coisas. O tipo de tabela, o endereço do arquivo e o nome da tabela do primeiro arquivo, o endereço do arquivo e o nome da tabela do segundo arquivo, certo? Bom, clica lá em avançar, né, em seguinte, e ele vai perguntar a você agora quais são os campos chaves, né? Qual é a variável chave? O que é variável chave? Variável chave é aquela variável que recebeu o mesmo número, né, no primeiro e também no segundo banco, ou seja, a variável que guarda a ordem de digitação, que guarda a ordem, né, é como se fosse o nome, né, de cada questionário. Então, com essa chave, com essa variável, inclusive, pessoal, ela só pode ser única, pode ser só ter cada pessoa, cada observação, só pode ter uma chave, um número, né? Ela não pode ser repetida, né? Então, quando eu falo que a variável chave, né, a gente digita lá número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Esses números são a chave que a gente trabalha, né? Essa variável número aqui, ó, certo? Eu posso escolher mais de uma chave, Alessandro? Até pode, mas não deve. Por quê? Eu tenho que comparar um banco com outro apenas pela variável numérica, né? Para poder fazer aí, verificar as informações das outras variáveis. Mas a variável-chave é a variável número, certo? Ó, cliquei aqui em variável número, clico no botão seguinte, aí ele pergunta quais são as variáveis que eu vou comparar, né? E ele já vem marcado por padrão todas as variáveis. Então, aqui nessa janela, é só clicar no botão avançar. Bom, qual o processo agora? Veja, agora ele quer fazer um relatório, né? A grande diferença do AppInfo para o SPSS, para o Excel, ou para qualquer outro banco de dados assim que hoje em dia existe, né? É que o relatório, esse relatório, no processo de validação, ele é muito importante. Né? Por quê? Você, quando gera o relatório, ele sai todo o erro que existia no seu banco, né? Banco um e banco 2, toda a divergência que existia nos dois bancos. Então, ele imprime um arquivo em HTML, né? Que pode ser aberto pela aqueles programas, né? de internet, né? Mozilla, Firefox, então, enfim, pode abrir com qualquer leitor de página de HTML. E o que acontece? Você, quando clica aqui, ó, criar relatório de comparação, né, em HTML, ele já dá a opção para você escolher onde quer salvar esse arquivo. Certo? Então, ó, marquei a opção criar relatório, cliquei nesse botão aqui, ó, ponto. E aí, ó, já estou aqui dentro da pasta área de trabalho, residência e validação. E vou dar um nome assim, ó, pessoal. Relatório 1. Relatório 1, certo? A gente vai ter que... Por que eu botei relatório 1, Alessandro? É porque é o relatório antes da validação. Então, vocês vão criar esse relatório, pessoal, 2 vezes. Uma antes da validação, que é esse momento agora que a gente está iniciando no processo de validação, e logo ao final da validação, gerar um novo relatório, até para constar, na comparação do primeiro com o segundo relatório, que as correções que existiam, ou melhor, né, os erros que existiam na primeira digitação, né, ou antes da validação, eles foram devidamente corrigidos. Então, eu preciso do relatório antes e do relatório após, certo? Ó, então, eu vou chamar relatório 1, clicar em abrir, ele já escreveu o endereço aqui, ó, né, onde eu quero salvar o nome do arquivo, e após isso eu clico em avançar, né, mais uma vez. Bom, essa opção aqui é para saber se você quer salvar, né? Salvar o script, salvar a configuração que você fez dessa vez aqui na solicitação da validação.
No caso aqui, eu nunca faço essa comparação, mas fica a cargo de cada um. Eu prefiro vir aqui direto e já clicar aqui em comparar para ir para a tela de comparação. Certo? Pessoal, esse processo 1 de como puxar o arquivo, alguma dúvida? Se tiver, o momento é esse, né? Vou fazer até o seguinte, veja. Eu vou fechar o programa e vou fazer mais rápido. Como é que faz isso? Quarto menu, terceira opção. Ó, clicar em arquivo novo, marca a opção tabela, clica no endereço do arquivo, ó, e pede a tabela padrão. MDB2, clica no arquivo 2, BD, avança. Ó, a variável-chave é a variável número. Todas as variáveis vão ser comparadas. HTML eu vou criar. Vou criar os. Ó, ele já colocou aqui relatório 1. Vou clicar nele, ó, abrir, substituir sim, né? Que eu quero um novo relatório. Clicar em avançar e comparar. Veja que o processo é rápido e objetivo, né? Não é demorado nem complicado, não. Bom, Alessandro, beleza. Já peguei o banco, já fiz a importação do banco para dentro dessa janela de comparação de dados. E o que é que a gente tem? Veja, o que a gente tem aqui, pessoal, na tela, primeiro a informação aqui, ó, do total de erros, né? Nesse banco de dados, a divergência, que inclusive são essas que estão em amarelo, né? Todas essas que estão em amarelo são divergências de digitação. Então, ele tem 153 erros de digitação. Aí você faz, meu Deus do céu, né? Tanto erro desse jeito. Veja, pessoal, eu já vi banco que tinha mais de 700 erros de digitação. Agora são bancos grandes, né? Banco de coleta de dados muito grande, sei lá, 1.000 e poucas amostras, 2.000 amostras na coleta de dados. Então, acontece, esse erro aqui, pessoal, total de diferença, né? Ele diz exatamente a quantidade total de divergência e você pode andar aqui ao lado, ó, andar pelos erros. Olha como eu estou fazendo, avançando, e ele vai passando pelos erros. Como é que eu sei que ele está passando pelos erros, pessoal? Porque o erro atual é sempre o erro que está em azul, certo? Ó, amarelo são erros que ainda serão corrigidos. Mas no momento, se eu tiver aqui, ó, eu vou ter que corrigir no questionário número 2. Lembra daquela chave, pessoal? Número, é isso aqui, ó, variável número é a variável-chave, né, desse banco, ou dessa comparação. Então, ó, a pessoa do segundo questionário marcou 22. A pessoa do segundo questionário marcou 19. Então, tem um erro aí, né? Porque os valores são diferentes. O que é que eu vou fazer, Alessandro, para poder corrigir esse questionário? Pessoal, muito simples. Ó. Vocês vão começar sempre indo para o primeiro questionário. Aqui é a quantidade total e essa aqui é a quantidade de erros que existe no questionário. Certo? Quantidade total, quantidade de erro. Ou melhor, desculpa, a quantidade total de erro, e esse é o número do erro atual, né? O erro atual que está sendo corrigido. Qual é? Esse aqui, ó. Qual é a linha dele? Questionário número 1. Qual é a coluna? IMC. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar o formulário 1, né? Eu coletei esses dados no papel, eu tenho que pegar essa informação no papel do questionário 1 e olhar o IMC. Se esse IMC dele é 20,48 ou se o IMC dele é 19,82. Certo? Alessandro, peguei o papel e essa pessoa número 1, né, esse paciente, esse aluno número 1, ele tem o IMC, na verdade, de baixo. Ele tem 19,82. O de cima aqui, por algum motivo, digitou ali errado alguma informação. Então, ó, pessoal, o IMC, né, correto seria esse de baixo. A informação correta seria de baixo. Então, eu tenho que dizer ao programa, olha, faça o seguinte, aceite ó, o valor da tabela 2. Então, ele vai pegar esse valor aqui, ó. Deixa eu só andar para ficar em azul aqui. Deixa eu voltar. Pronto. Ó, ele vai pegar essa informação que está aqui na parte de baixo, copiar e colar aqui em cima. Então, esse é o processo, né, de substituição, né? Pegar o arquivo e colocar lá para cima. Então, ó, como é que eu faço para fazer essa mudança, então? Clica aqui no botão. Ó. Só que você, quando clica, ele está desabilitado, ele está travado. Por que isso? Por que essa trava? Exatamente para não ter o risco de você, sem querer, clicar aqui e ele corrigindo tudo de uma vez só e você ficar perdido, né? Clicando em correção sem saber o que está sendo corrigido.
Então, o que fizeram? Travaram esse botão e para liberar esse botão, ó, clica nessa opção aqui de cima. Né? Tem um olho aqui, ó, uma imagem que parece um olho. Clica nele que ele vai fazer a edição, né, do banco para poder ser modificado, certo? Então, clica aqui, ó. Cliquei aqui na imagem, né? Agora eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu clicar aqui em cima ou embaixo, ele vai substituir o valor de baixo em cima ou de cima embaixo e automaticamente pular para o próximo erro. Né? Então, vamos supor, ó a suposição, né? Peguei o papel, olhei o questionário 1. A pessoa tem 19,82 de MC. O que é que eu faço? Ó, aceitou o valor da tabela 2, que é o valor de baixo. Clica nela. Veja que automaticamente ele fez o quê? Ele pegou o valor da tabela de baixo, substituiu na tabela de cima, né? E colocou ali uma tarjazinha ali na cor verde, né? E também diminuiu aqui a quantidade de erros. Ó. Era 153, agora 152, certo? Qual o próximo passo? Veja, agora é corrigir a variável peso. Ó. Variável peso de qual questionário? Questionário número 1. Pegou o questionário no papel, olhou lá o peso da pessoa. Vamos supor que esse peso seja também o certo a pessoa de número, ou melhor, né? O banco, o digitador de número 2. Então, quem digitou corretamente foi o digitador do Digi 2, né? Na segunda digitação. Ou a mesma pessoa que quando digitou lá no Digi 2, certo? Então, pessoal, vou novamente aceitar aqui, ó, o valor da tabela 2. Ó, automaticamente ele substituiu o valor de baixo lá em cima, né? Alessandro, e se for mesmo processo, ó, pratica atividade física, vamos dizer que esse questionário 1, ó, paciente 1, em atividade física, ele disse que não faz. Então, eu vou clicar aqui agora em aceitar o valor da tabela 2. Olha lá, e ele vai corrigindo, né? Alessandro, quem acertou agora? Vou olhar no papel. Essa variável aqui, qual? Que é microbiologia, qual disciplina que ele já reprovou? Digamos que aqui a pessoa esqueceu, ó, digitar a informação, botou só uma. O certo é o de baixo. Então, ó, aceitar o valor de baixo. Pessoal, detalhe importante, viu? Veja a situação. Eu cliquei no botão, ficou verde e a célula em azul, ela sumiu da tela. Ó, pode ver que não tem aqui, né? Pelo menos nessa parte da visão aqui, a tela em azul, né? Ou a célula em azul, ela não está mais aparecendo. O que é que eu faço, Alessandro? Ó, você avança e volta. Então, esse é o único delay que eu encontrei no AppInfo, né? O erro que eu encontrei no AppInfo, que ele atrapalha um pouquinho, porque quando ele some da tela o azul, você não pode clicar nesse botão aqui, ó, para aceitar o valor de cima ou de baixo. Nunca. Por quê? Porque você vai estar substituindo o valor. O correto é você localizar o azul, né, pela seta avançando ou diminuindo. Chegou no azul. Quem acertou? For de cima? Então, clica aqui. Idade. Quem acertou? For de cima? Então, clica também que for de cima. O IMC for de cima, clica que foi de cima. E pode ver que o N vai caindo. 146, 145, 144 e assim por diante. Peso, vamos dizer que ele tem 70, certo? Ó, qual é a atividade, né? Qual a prática, a atividade física que você faz? Aí eu vou botar como NA, esse de cima aqui que já está, ou melhor, né? O de baixo. Se eu clicar no de cima, pessoal, olha o que acontece, né? Se eu clicar no de cima, ele vai pegar essa parte em branco e jogar para cá, ó. Olha lá. Eita, Alessandro, eu cliquei e fiz um negócio errado. Ó. Era para eu ter digitado ali NA em cima. Pessoal, você pode clicar aqui duas vezes. Ó, cliquei duas vezes. E o cursor, né? O ponteiro aqui do cursor ficou piscando ali, esperando o comando, esperando o texto, né? Então, eu posso vir aqui, ó, cliquei duas vezes, certo? Ó, de novo, cliquei duas vezes, coloquei NA. E aqui eu vou aceitar o valor da tabela 1 para jogar na tabela 2. Olha lá. Então, ele já conseguiu fazer a correção, certo? Então, muito cuidado com essa parte de validação, que ela é um pouco detalhosa, né? Tem que ter uma calma, um detalhe aí para poder fazer essa digitação, certo? Bom, vamos lá, Alessandro, como é que eu faço para corrigir os próximos? Pessoal, o mesmo processo. Se eu olhar aqui, ó, questionário 3, sempre observe qual é a linha, né? Primeiro, o azul tem que estar na tela. Então, ele vai conferir esse solteiro com esse casado aqui, ó,
solteiro, e o outro disse que é casado. Então, esse cara ou tá solteiro ou tá casado, mas tem que, né, ser somente uma resposta para esse paciente. Digamos que quem aceitou foi o primeiro, então aceite o valor da tabela 1. Ele vai substituir embaixo. Já substituiu. Tá vendo? Olha a idade também está errada, 21,7. Você está o de cima também. Eu escolhi o papel, vi que é o de cima. E o MC também. Então, né? Então você vai clicando de acordo com o que está no papel, pessoal, certo? Até a última observação, ou a última linha do banco de dados, certo? Bom, o que a gente faz agora? A gente faz, eu vou fazer uma simulação que o digitador 1 acertou todas as perguntas. Né? Isso aqui, pessoal, na sua pesquisa você não faz não, né? Clicando tudo de uma vez só não. Você tem que olhar o papel para saber qual é quem respondeu certo, se foi o digitador 1 ou 2, né? Ou se você acertou a digitação 1 e errou na 2 e vice-versa, né? Então, pessoal, eu vou clicar aqui aceitando 1 como certo para todas as variáveis, né? Para você ver o que vai acontecer aqui com N, que ele vai caindo. Aceitar, 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 aceitar. Olha lá, certo? Vou clicar tudinho assim, mas não se faz isso, né, pessoal? Novamente, esse clique aqui em avançar, né, aceitar o valor 1 de uma vez só, é somente para que o computador, né, a gente possa aqui ó, mostrar a vocês a redução à medida que vai baixando o, é, o corrigindo, né, os erros, certo? Agora, o que acontece? Para fazer essa correção, eu tenho que olhar ó, o questionário do número 5 e o nome da variável para olhar no banco quem acertou, certo? Então, ó, vou aceitar tudo número 1. Aceitando, olha o N caindo, estou aceitando. O azul já assumiu a minha visão. Eu vou até avançar e voltar só para a gente olhar para ele. Então, vou aceitar o número 1. Isso aqui é só para poder mostrar a vocês o processo, né? Mas o processo tem que ser feito com dois arquivos e conferindo, né, a informação do questionário com o papel, né? No banco de dados no papel. Né? Então, dois arquivos, validação, tem que comparar, achou os erros, corrigir de acordo com o que está no papel. Então, ó, vou avançando aqui, ó, aceitando sempre o digitador número 1, como ele tivesse acertado, né, eu tivesse corrigido a digitação desse 1, comparando com o digitador número 2. Olha lá, está diminuindo o erro, 37 erros somente agora. Pessoal, eu estou avançando sem olhar para o azul, porque eu estou né, acelerando o processo. Mas o certo era o quê? Avança, volta. Estou vendo o azul, aí eu corrijo. Avança, não precisa avançar porque ele já foi pela minha tela. Então, digamos que foi o primeiro. Ó, feminino, ó, 18. Ó, ele está indo lá. Se ele sumir na minha visão, eu. Deixa eu voltar para o 1, pessoal. Eu estava aceitando, é aqui. Ó. Aceitar, aceitar, isso, ó. Sumiu da visão, avança e volta. Aí de novo. Sumiu da visão, avança e volta. Sumiu não, né? Sumiu não, sumiu não. Sumiu da visão. Só tem um erro agora. Avança e volta. Cadê ele? Vou procurar ele assim agora, para a barra de rolagem. Ele está bem aqui, ó. Por isso que ele estava voltando, porque ele estava, de certa forma, ali bem perto e não apareceu. Bom, aqui, ó, vou clicar aqui como sendo 1 e veja o que vai acontecer, a mensagem que ele vai dar, né, para a gente aqui na validação do banco de dados. Ó. Olá, ele colocou que não existe diferenças, né? Então, fez a digitação, validou o banco e não há diferenças. Bom, o que eu indico vocês a fazerem, né? E aí eu indico fortemente vocês fazerem isso, né? Quando acabar o processo de validação, validou a primeira vez. O que é que eu vou fazer agora, Alessandro? Eu vou validar uma segunda vez. Vou vir aqui, ó, em arquivo, certo? Novo escrito novamente, e vou refazer o processo de validação. A ideia, pessoal, é o seguinte, que agora na segunda validação dos mesmos bancos que já estão validados, né, é para a gente gerar o novo relatório de erro. Né? Lembra que eu falei a vocês que você gera um relatório de erro no começo e gera um relatório de erro ao final da validação. Então, gerei o relatório lá no começo, fiz a validação e agora eu vou o quê? Refazer a validação do banco de dados. Então, ó, clico aqui em tabela padrão, banco 1, BD, né? Bom, banco 2 e também a planilha BD. Então, escolhi tudinho, avança.
Variável-chave, variável número, né? A variável que guarda a ordem da digitação de cada questionário. Campos que vão ser comparados, né? Todos. E o relatório, ó, importantíssimo, pessoal, gerar um novo relatório de erro, só que agora é relatório de erro 2, né? Então, olha lá, relatório 2, tá? Só assim, certo? Relatório 2. Clicar em abrir, ele já salvou aqui o endereço que ele vai criar o arquivo. Clico agora em avançar, ele quer salvar o script? Não salvo. Clique no botão comparar. Pessoal, veja que agora a situação é qual? A situação agora é que ele deu a mensagem que não há diferenças nenhuma, né, do banco 1 com o banco 2, exatamente porque eles estão já validados, né? Eu validei com vocês agora, tá certo? O que acontece? Alessandro, o banco foi validado, né? E qual o próximo passo? Esse banco validado, pessoal, a gente vai fazer a exportação do banco de dados. Então, ó, veja que aqui é a parte de validação, e o próximo passo é a exportação do banco. Então, a pergunta é, como é que eu faço para exportar esse banco, Alessandro? Pessoal, a exportação ela é muito simples, né? A gente vai passar ela com uma extensão comum, né? Uma extensão que todo mundo possa ler o programa, né? O arquivo. E todo mundo assim, né? Todo programa de análise estatística, né? Na verdade, possa ler o arquivo. E normalmente a gente passa ela para quê? Para Excel. Né? Excel é uma linguagem simples, né? De banco de dados, onde é possível a gente fazer a leitura desse banco no Excel em qualquer programa de análise estatística, certo? Então, a gente vai fazer a exportação, né? O processo de validação ele se encerra exatamente na criação do segundo relatório, né? Alessandro, que relatório é esse que tu falasse? Pessoal, lembra que eu salvei esse relatório, né? Essa janela que eu já posso fechar, né? Eu salvei esse relatório, ou criei esse relatório, exatamente aqui, ó. Cadê? Desktop, cadê? Validação. Pronto, aqui, ó. Eu cliquei aqui, ó, criei aqui, ó. Vou até aumentar o tamanho para vocês verem que dentro daquela pasta validação ficou salvo, ó, relatório de erro 1 e o relatório de erro 2, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o relatório de erro 1, aqui para a gente ver ele, ó. Olha como ele vem. Ele mostra para vocês, pessoal, né, as informações do endereço do banco 1, o endereço do banco 2 no seu computador, faz uma estatística, né, faz uma análise aqui pequena, né, sobre a quantidade de casos gravados, né, quantidade de variáveis que tem no banco, ó, 360 variáveis. Né? Então, ele tem uma análise descritiva desses erros, certo? O que acontece? Do banco e do erro, né? O que acontece? Veja, o primeiro documento, né, o primeiro questionário que tem erro foi exatamente o questionário número 1. Ele estava errado em qual variável, Alessandro? Ele estava com erro no IMC, no peso, na prática da atividade física e no qual. Em que o IMC, ó, era 20,48 na primeira digitação, que é a tabela 1, e na segunda digitação era 19,82. Então veja que ele faz a comparação questionário a questionário, erro a erro. Ele mostra a você onde teve esse erro de forma, né, de lista. Né? Olha lá como é grande a lista. E olha que esse banco é um banco pequeno. Imagina um banco grande que tem, sei lá, 700 erros, 600 erros. Né? Vai ficar tudo descrito aqui nesse relatório, certo? Bom, então, ó, o DIG1, ou melhor, o relatório de erro 1, ele estava cheio de informação, né? Abre de novo, olha lá. Agora, se eu abrir o DIG2, que é o relatório que a gente fez agora, né? Depois que a gente fez a validação, após a validação, se eu abrir ele, ó, olha como ele vem agora. Mesma informação, né? Do endereço, do arquivo, mas o que acontece? Ele tem aqui, ó, nenhuma diferença, sem diferenças. Do primeiro, né? O primeiro arquivo digitado com o segundo arquivo digitado. Não há diferenças, certo? Bom, vamos lá. Então, inclusive, pessoal, esse relatório de erros, né? Ele pode servir como comprovação que o processo de validação ele foi feito. Por quê? Porque se você gera primeiro o relatório, tem erro, gera o segundo, não tem erro, né?
é porque você fez a validação do banco de dados. Então, esses documentos aqui do relatório servem até caso, né, alguma revista peça para você fazer a comprovação do processo de validação. Aí você manda esse relatório aqui do erro 1, manda o relatório do erro 2, ou do erro 1, manda o relatório antes da validação e manda o relatório após a validação. E automaticamente as pessoas vão ver, né, que tinha erro antes, mas agora não há mais erros no seu banco de dados. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida sobre essa parte do relatório, essa parte da validação? Por quê? Porque eu vou passar agora para a exportação do banco de dados, né? Exatamente essa parte aqui de exportação. Certo? Então, pessoal, veja, vamos para o passo da exportação, né? O banco já validado, então o que acontece? Ó, esse banco de dados 1, ele tem as mesmas informações desse banco de dados 2. Veja só, pessoal, esse banco de dados não confunda com aquele outro banco de dados que a gente fez na última aula. Eu peguei um banco já validado, já digitado, já com informação, para poder acelerar o processo. Mas agora o que acontece? Eu tenho que pegar um banco de dados desse aqui, ó, e fazer a exportação dele para uma linguagem comum. Né? O que é linguagem comum? Qualquer programa de estatística consegue fazer a leitura. Excel, TXT, enfim, esses tipos de arquivos, né? Como é que faz isso, Alessandro? Veja, lá no AppInfo, né? No AppInfo, eu vou fazer a chamada análise de dados, né? Ou analisar dados, né? Então, para exportar o banco, eu faço nesse terceiro menu, que é o menu de análise de dados. Lembrando, pessoal, a análise de dados, ela pode ser feita no AppInfo, Alessandro? Ela pode. Agora, o AppInfo não tem tantos recursos, né? Como outros programas que a gente usa para fazer análise de dados. Então, o AppInfo ele é bom, né? Tem a parte de frequência, teste médico, tudo e tal. Mas o layout, a forma de trabalhar nesses outros programas, elas são talvez um pouco melhores. Por isso que a gente opta para fazer somente o banco no AppInfo, mas a análise a gente realiza lá no programa do PSPP, né? O programa gratuito, o programa bom. E tem um programa do SPSS, só que o SPSS é um programa pago, né? Um pouco mais caro e é pago, né? Mas no PSPP, que é o genérico, né? Eu vou falar dele daqui a pouco, um pouco para vocês aí sobre o PSPP, como fazer a instalação, né? A gente consegue trabalhar muito bem com a parte da estatística nele, certo? Bom, o que acontece então? Como é que eu faço para exportar? Ó, clica nesse botão, analisar dados, né? Dá um clique nele. E ele vai abrir uma outra janela, uma outra ferramenta, né? Que é a ferramenta de análise de dados, né? Pessoal, quando eu abro a ferramenta, eu tenho que fazer a leitura, né? Leitura ou importação aqui, ó, do banco de dados. É o primeiro menu nesse subtarefa aqui de dados, certo? Então, ó, clica nele, ó, clica em ler, importar, ele já vai abrir essa janela para você, ó. Ele quer saber o seguinte: qual é o endereço, né? Ó, o endereço que é a fonte de dados, qual é o nome do arquivo, né, o formato de arquivo que você vai abrir, né? Para poder a gente fazer a leitura. Qual arquivo é esse? Veja, eu vou procurar aqui, pessoal, nesse ponto, 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 né? Lembra que aquele ponto, 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 é essa caixinha aqui, ó, tem no final do campo de fonte de dados. Ó. Clicar nela e procurar o arquivo, né? Na minha área de trabalho, o arquivo cadê? Validação Digi1 ou Digi2. Alessandro, eu posso importar o Digi2? Pode. Por quê? Ele está validado. Ele está igualzinho ao banco 1. Se eu usar o banco 1 ou o banco 2, os resultados que vão estar ali no banco são todos validados. Então, vou escolher aqui o banco de dados 1, né? E clicar no botão abrir. Ó, veja que ele colocou já o endereço do arquivo aqui. Ó, o endereço. Ele escreveu só o endereço, certo? O que acontece, pessoal? A gente vai trabalhar sempre com planilhas, né? Não com a visão do banco, e sim com a planilha do banco, né? E para ativar, para encontrar aqui a planilha, marca essa opção aqui, ó, tudo, certo? Então, ó, mais uma vez, né? Vou cancelar aqui para o processo. Dados, ler e importar, certo? Clicar aqui ó, na parte de fonte de dados, escolher o arquivo, no caso aqui está trabalho, validação, banco de dados 1. Clica no botão abrir aqui, ó, ele já carregou o endereço, aí eu vou marcar agora essa opção tudo, para ele me mostrar tudo que tem nesse arquivo aqui, tudo. Ele já mostrou quais são as planilhas, formulários que tem
nesse banco de dados. Então, ó, cliquei aqui em tudo, marco a opção BD, né, que é a planilha de dados, esse arquivo aqui, ó, BD, e clico no botão OK. Ele pede para você criar o link, né, dar um nome ao link, você não precisa copiar ou escrever ou inserir nenhum nome nesse link, basta clicar no botão OK. Tranquilo? Ó, o que acontece? Ele fez aqui, pessoal, a importação, né? Ele importou de qual banco, Alessandro? Do Digi2, né? Importou 30 observações, ou melhor, Digi1, né? Digi1. Ele importou aqui, ó, 30 observações. Aí ele escreve aqui o endereço, ó, desktop, aula de residência, validação do banco de dados, Digi1, certo? E aqui 30 observações. Tranquilo? Alessandro, como é que eu faço para conferir? Eu quero ver o banco. Eu estou com o banco já dentro do AppInfo, eu quero ver as variáveis do banco de dados. Pessoal, aqui ao lado, ó, estatística básica, ó, o menu, estatística básica, e tem a opção listar. Basta clicar nessa opção listar e ele vai perguntar a você quais são as variáveis. Esse asterisco já vem padrão, pessoal. Só clicar no botão OK. Ele já vai mostrar o banco de dados todo. Esse aqui é o banco de dados todo aqui do banco, né? Informação do banco. Veja, olhar para esse banco é interessante. Por quê? Porque depois que você faz a importação, é bom ver se tem alguma informação estranha do banco, né? Para não passar lá para o banco de análise a informação suja, né? A informação com dados faltantes, com dados com falha, né? Se tiver alguma coisa aqui, por exemplo, 000, né? Algum dado faltante, ou deu um erro na importação, aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a importação novamente, né? A leitura novamente, para poder fazer a exportação. Então, ó, se eu quiser, eu posso vir aqui, né, novamente, conferir o arquivo, né? Se tiver algum erro na visualização aqui da lista, e fazer a importação novamente. Mas você vê aqui, ó, pessoal, de novo, ó, listar, clique no botão OK, aparece todo o banco de dados. Ó. Tá aqui o banco de dados. E aí você vai fazer a exportação desse banco para um programa de análise estatística, né? Para uma versão que possa ser lido por um programa de análise estatística. Bom, como é que eu faço a exportação? Pessoal, logo abaixo aqui de onde você fez a importação, tem a opção relacionar e tem a opção gravar, né, que é a exportar. Então, eu fiz a leitura, carreguei o banco, olhei para o banco, está tudo ok, não preciso refazer essa leitura. Basta agora clicar aqui, ó, nessa opção aqui, ó, gravar, exportar, certo? Nessa opção gravar e exportar, você vai ter que escolher o formato de saída, né? Como é que você vai salvar esse arquivo? Qual o formato? Ó, tem TXT, tem o Excel, ponto 3, 4.0, então, enfim, tem vários Excels. Tem o DBase, né, que é uma extensão de banco de dados, que inclusive o programa pago chamado SPSS consegue também fazer a leitura. Né? Então, tem um banco de dados aqui para vários formatos. Alessandro, vou escolher qual? Veja, desses formatos, os mais conhecidos para banco de dados é o Excel. Né? Ó. Só que o Excel tem quantas opções? Tem o Excel 3.0 e o Excel 4.0. Qual que devo escolher, Alessandro? Vai depender exatamente se vai funcionar, né, com o 3, mais velho, ou se der bronca no 3, você usa o 4. Por que eu digo isso, pessoal? Porque, veja, nessa parte de exportação, o que o computador faz? Ele faz uma leitura, né, ou uma impressão do banco em uma determinada linguagem, né? Tem uma tabela que é chamada tabela ASCII do computador, que essa tabela, a depender do Windows, né, depende da versão do seu computador, ela pode ser mais nova ou mais velha, né? E o que acontece? Às vezes você exporta pela versão 3, né? Vamos fazer para 3, para a gente ver se está tudo certinho. Mas vou exportar para 3, só para vocês verem. E a 3 não consegue gerar o arquivo de saída. Né? Por quê? Porque a tabela ASCII do computador ela não consegue identificar. Ou então ela sai com acentuações com símbolos estranhos, né? Símbolos diferentes, certo? Então acontece, você coloca lá 3 ou 4, Excel, eu vou colocar o 3, e você vai escolher qual é o nome do arquivo, né? Na verdade, o local e o nome. Como? Clica nesse botão aqui, ó, no final, clica nele, que ele vai abrir a janela para você dizer qual o local que vai fazer, né, vai salvar o banco de dados. Eu vou deixar dentro da minha pasta aqui, validação, chamar BD. Banco de dados, né? Uma siglazinha
para dizer que é o banco de dados. E ele vai ficar na extensão do Excel, né? Essa vai ser a extensão, a XLS, a extensão do Excel. Pessoal, eu vou clicar em salvar e agora eu vou clicar no botão OK aqui, ó. Só clicar no botão OK, é logo aqui embaixo. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei o tipo de variável, que eu quero, o tipo de banco, né? O tipo de extensão que eu vou salvar o arquivo, o nome do arquivo, né? O local, o nome do arquivo, e vou clicar no botão OK. Ó, parece que ele não fez nada, né? Alessandro não fez nada, não, deu erro. Vamos ver, ó. Aqui embaixo, a gente tem o que a gente chama de janela de execução, né? De código, né? De código. Então, o que acontece? Ó, ele imprimiu aqui, ó, que foi feita a escrita, né, do, no Excel 3.0, para esse endereço aqui, ó, né? Se tivesse acontecido algum erro, ele tinha apresentado aqui o erro. Ele apresentar, ó, aconteceu o erro em tal linha, em tal comando e tudo mais. Nesse caso aqui, pessoal, não há erro, né? Como é que eu faço para conferir isso, então, Alessandro? Basta eu ir no banco, né, dentro da pasta, e olhar aqui, ó, que eu já tenho o banco BD aqui, ó, né? Nesse caso, eu vou clicar no BD e abrir ele. Ó, o meu, né, no meu computador, ele apareceu aqui, ó, tranquilo, sem nenhum erro, certo? Alessandro, eu fiz o mesmo processo com o Digi, né, fiz o mesmo processo de exportação desse Digi 1 e apareceu aqui algumas notações estranhas, letras ou símbolos estranhos aqui no meu banco, quando eu fiz a exportação, que é isso. Pessoal, provavelmente, né, deu algum problema aí na parte da tabela, né, da exportação. O que eu preciso fazer se der esse erro? Você volta lá na Pinfo, vou fechar aqui, volta lá no programa da análise, faz a exportação novamente e muda para Excel 4, né? O que acontece? Tabela atualizada, ela nem sempre consegue entender, né, os caracteres, né, de um arquivo de Excel mais recente, certo? Então, precisa você aqui, ó, exportar agora para o Excel 4, né? Local de arquivo para salvar, clica aqui no ponto. Eu vou botar aqui, ó, como sendo BD2, certo? BD2, também XLS, ó, clicar no botão salvar e agora no botão OK, certo? Bom, o que acontece? Se a gente olhar lá o banco, ó, já tem um BD e o BD2, já tem os dois, ó, certo? E aí, se eu der um Enter, a gente já tem aqui o arquivo, né, com o banco de dados. Tranquilo, pessoal? Então, tanto o BD2 no meu funcionou, que é o Excel mais novo, né, como também o do BD1. Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Então, veja, esse processo aqui é exatamente o processo que a gente chama de exportação do banco de dados. Com isso, eu agora posso pegar esse arquivo do Excel e importar ele para o programa de análise e estatística, certo? Então, agora eu posso pegar esse banco, levar para o programa de análise e estatística e fazer a minha análise.